A gente tem que saber conviver com a divergência e respeitar o ponto de vista do outro. Ninguém é melhor do que ninguém. E todos têm seu valor quando respeitam a democracia. Quando querem fazer tirania, aí não. Mas nós vamos primeiro ouvir a Lorinha, né, Lorinha? Sempre prefeita de Goiás. Estando no carro ou fora dele, sempre prefeita de Goiás. Obrigada, pessoal. Fiquei surpresa, né, gente? Ele me falou que eu ia falar. Eu queria, professor Batista, né, agradecer pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade única, né, estarmos aqui reunidos para o lançamento de um livro, especialmente vindo, né, sendo de autoria de uma assumidade em educação, assumidade em política, assumidade importante à democracia, né, como é o professor Batista. Eu queria muito agradecer por esse convite e agradecer a cada um de vocês que estão aqui também, porque quando ele fez o convite, ele falou assim: estenda o convite aos amigos. E eu fiz questão de, né, pensar em vocês, que eu sei que gostam da leitura, que prezam pela democracia e que gostam também da boa política, porque os livros nos ensinam muito também sobre política. E quando eu vejo pessoas sérias e comprometidas com esse nosso Brasil, dedicando tempo a escrever sobre algo que para nós é tão importante, é tão fundamental e que nos coloca o tempo todo, principalmente em tempos que nós estamos vivendo, em alerta sobre o nosso fazer para defender a nossa democracia, faz sentido de agradecer e dizer que Goiânia se sente privilegiada. Eu acho que é um privilégio nosso, como município, receber o professor João Batista para falar para a gente de algo tão importante, tão sério, que afeta as nossas vidas. E de antemão queria te parabenizar. Parabéns, muito obrigada e um obrigado muito especial a cada um de vocês que tirou esse tempo para estar aqui conosco. Fico feliz de ver a Câmara de Vereadores aqui tão bem representada pelo André, pelo Lucimar, né? Cuidadosos que estão com essa questão tão importante aqui dentro da nossa cidade. Então, mais uma vez, eu quero agradecer muitíssimo também a Fabiane, a proprietária do hotel. A gentileza dessa moça é impressionante. É um hotel, é um empreendimento comercial e empresarial. Entretanto, quando eu ousei consultá-la sobre a possibilidade de fazermos aqui, não só ela recepcionou a ideia de uma maneira extremamente gentil, como foi ela que arrumou tudo isso aqui. E aqui é o salão de café, né? Foi muito gentil, eu agradeço muito a ela, naturalmente, como proprietária, ela não para de trabalhar, ela está aí, mas de repente ela dá uma chegadinha aqui também. Bom, 89 a 92 eu fui secretário municipal de Educação em Contagem, foi a minha primeira vivência na gestão da educação. Antes, a minha vivência era sala de aula, eu dei aula a vida inteira, né? Dei aula em ensino fundamental, ensino médio, pré-vestibular, universidade. Hoje eu sou professor de Sociologia da UFMG. Então eu não paro com a educação. Comecei ali naquele momento, o trabalho em Contagem, felizmente, foi muito bem sucedido. Eu tenho gratidão ao Ademir Lucas, porque ninguém apoia tanto um secretário como o Ademir me apoiou. Algo semelhante à Dorinha com a Elvira. E eu pude, então, ser muito bem sucedido, graças a esse incentivo, a esse apoio, esse encorajamento que eu recebi do Ademir, da Câmara Municipal, que não faltou o apoio dela em Contagem, da população, enfim. E isso deu visibilidade, e é interessante, o Eduardo Azeredo, embora da minha geração, nós não éramos íntimos, nos conhecíamos, mas não éramos íntimos. E as pessoas acham que eu me tornei secretário de Estado de Educação porque o meu irmão era o vice-governador do Eduardo Azeredo e secretário de Estado do Planejamento. Mas não foi isso não.
eu fui indicado pelos bispos de Minas Gerais. Eu sou uma pessoa espiritualizada, mas eu sou um desigrejado que respeita todas as religiões, mas não sou vinculado a igreja alguma. E os bispos me indicaram. Eu tenho uma tradição católica de família, sou um leitor com gosto literário, gosto filosófico, gosto histórico e apreciação da Bíblia, conheço razoavelmente bem as Bíblias, né? As Bíblias, porque as traduções são muito diferentes, né? Enfim, mas fui indicado pelos bispos. Fui secretário de Estado de Educação. O dia que terminou o mandato do Eduardo, eu recebi convites e me introduzi na nova profissão de consultor em educação. E trabalhei em 6 ou 7 países da América Latina. Chegou um momento que eu não aguentava mais entrar num avião. Era muito impressionante, era toda hora. Estados Unidos, algum país da América Central, não parava com o Banco Mundial. Aí fui trabalhar com secretarias de Estado no Brasil. Trabalhei na Amazônia, trabalhei no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sudeste, 6 ou 7 secretarias, até o momento que eu tomei a decisão de me interiorizar nas minhas Minas Gerais e comecei a trabalhar somente com municípios. Eu já cheguei a 130 municípios em Minas Gerais, onde ou eu dei um pequeno curso de 2 dias, ou alguma consultoria, como aqui em Guanhães, que foi uma alegria imensa, e agora em Conceição do Mato Dentro, em Ouro Preto, e mais 2 municípios onde eu sou consultor, e afora as palestras que faço, enfim. Mas eu resolvi, de um tempo para cá, ao retornar como professor de Sociologia, começar a escrever também na área de Sociologia e Ciência Política. Vou lançar um livro em agosto ou setembro sobre educação, baseado em 10 artigos que publiquei no jornal digital O Fator. No final do ano vou lançar um 3º livro, que é uma conversa com os evangélicos do Brasil, abrir o coração, ver se a gente desradicaliza, porque, infelizmente, não se pode generalizar. Em certas denominações evangélicas, o que aconteceu foi retirar Jesus Cristo do templo, retirar os evangelistas do templo e colocar Jair Messias Bolsonaro e falsos profetas, e isso transformou alguns templos religiosos, as religiões são respeitáveis, em seitas de sectários e verbalmente violentos. O Brasil chegou a um ponto de se tornar insuportável, até do ponto de vista afetivo, a cisão emocional entre famílias, isso aconteceu de um modo geral, a ruptura de amizades que vem de período de infância, a incapacidade dos divergentes conviverem respeitando-se mutuamente. Eu fico muito alegre que eu sou de uma época, de uma tradição, pena que eu não estou aqui com o meu celular para mostrar, mas o Lucas, que trabalha comigo, organizou minhas redes sociais, postou hoje uma fotografia, eu ainda jovenzinho, deputado, introduzindo o Tancredo Neves, eleito governador, para tomar posse na Assembleia Legislativa, e o presidente da Assembleia, meu colega Genésio Bernardino, constituiu uma comissão, eu liderando o PT, o Ademir Lucas, o PMDB, e o Milton Salles, que foi um bom companheiro do PFL, foi um bom companheiro. A gente tem que saber conviver com a divergência e respeitar o ponto de vista do outro. Ninguém é melhor do que ninguém. E todos têm seu valor quando respeitam a democracia. Quando querem fazer tirania, aí não. E nós introduzimos o Tancredo. Na hora que fomos recepcionar o Tancredo, o que ele fez? Ele me deu o braço. Eu do PT, ele do PMDB, eleito governador, eu liderando a oposição, ele no governo, entrou de braço dado comigo até lá em cima no plenário. Quer dizer, a política era feita com civilidade, com elevação, com espírito público, com grandeza, com respeito mútuo, ninguém é inimigo. Política não é um jogo de inimigo, eu ganho tudo, o outro perde tudo, não é assim. Nós vamos levar algum tempo para resgatar, e quando você convive de modo civilizado, de modo pacífico, de modo amistoso, você não está abdicando de suas convicções, não. Eu sou um homem de esquerda. Desde que eu tomei alguma consciência social, aos 15 anos de idade, eu sempre estive no campo das esquerdas. É verdade que eu já tive namoro lá na extrema esquerda, na luta armada contra a ditadura militar. Eu fui guerrilheiro na luta armada contra a ditadura militar. Não me arrependo de nada, tenho orgulho. Não faria de novo, com a consciência que eu tenho hoje. Agora,
eu peguei em armas contra a ditadura militar, não é porque eu era extremista, não. O extremista é a ditadura que acabou com a democracia. Você não tinha nenhum canal político de participação. Você não podia abrir a boca que você era preso e torturado. Então nós tínhamos que viver na clandestinidade e o caminho que nós encontramos, equivocado, mas verdadeiro, foi a luta armada desproporcional. Nós éramos 2.500 no Brasil inteiro contra as Forças Armadas e as polícias do Brasil e uma ditadura militar que nos esmagou, fez o aniquilamento. Para vocês terem uma ideia, eu tinha 20 anos de idade, fui preso, 2 anos na prisão, torturado durante 4 meses. É verdade que dessa boca que eles não arrancaram nem o meu nome, isso eu tenho orgulho de dizer, não sou melhor do que ninguém, mas medo deles eu nunca tive. E assim fomos lutando. Foi um caminho equivocado, mas fica aquela história igualzinho quando os 300 de Esparta derrotaram o exército persa e depois foram esmagados pelo exército persa ali no desfiladeiro das Termópilas, né? Isso é famoso. Eles escreveram assim: passante, diga em Esparta que fomos mortos, mas lutamos. A minha geração lutou. A minha geração lutou. Ela deu um exemplo. Fomos esmagados, mas nós lutamos. E continuamos na luta após a prisão, após os exílios. Eu fui exilado também. E o resultado é que, ao longo do tempo, fomos aprendendo, descobri os valores da democracia, da social-democracia, organizamos comunidades eclesiais de base, sindicatos rurais, sindicatos urbanos, apoiamos o ressurgimento do movimento sindical, jornais da imprensa independente que fazia oposição à ditadura militar. Você organizava jornal de um modo heróico. Nós fazíamos barraquinhas, festinhas para arrecadar dinheiro, para comprar papel e pagar a gráfica. Escrevíamos o jornal de sexta à noite até sábado, às vezes atravessando sábado e domingo. Pegávamos os jornais, distribuíamos na banca e saíamos vendendo em barzinho, restaurante, para arrecadar, para pagar a outra edição. Ninguém tinha salário. E o jornal, de fato, durou 8 anos. Ganhamos o Prêmio Nacional de Direitos Humanos. Foi fundado em 75. O jornal Movimento, que abriu a primeira campanha pela Constituinte no Brasil, criamos em 75 em São Paulo, durou 7 anos. E depois o jornal Em Tempo, 1978, que durou 4 anos. São as histórias do povo brasileiro e das lutas do povo brasileiro. O ressurgimento do movimento sindical, os movimentos sociais. Hoje, movimentos sociais estão esparramados pelo Brasil, mas nós vimos nascer, sob a ditadura, por exemplo, a conquista na Constituição brasileira da universalização da educação infantil. Isso não foi ideia de nenhum intelectual, não foi ideia de nenhuma universidade. Eu vi no bairro Lindéia, periferia pobre operária de Belo Horizonte, que não tinha meio-fio, não tinha passeio, não tinha água encanada, não tinha esgoto, não tinha pavimento, não tinha transporte, não tinha uma creche, não tinha escola pública. E estava lá o padre Miguel Elossua Rojo, um jesuíta, grande amigo que já se foi, morando entre os operários. E nós criamos as comunidades eclesiais de base e eu vi nascer ali, através de clubes de mãe, o movimento comunitário Procreche, que depois se espalhou pelo Brasil inteiro. E esse movimento comunitário Procreche é que levou a bandeira da universalização da educação infantil pública gratuita para todos e conseguiu conquistar a adesão da Assembleia Nacional Constituinte e colocar a educação infantil na Constituição. Hoje a pré-escola está universalizada no Brasil. Estamos caminhando para universalizar a creche. E as pessoas não sabem dessa história. Não foi parlamentar algum, partido político algum, intelectual algum, universidade alguma, que teve a ideia da universalização da educação infantil. Foi o povo brasileiro, pessoas pobres de baixa escolaridade, na luta pela sobrevivência, para a mulher pobre poder trabalhar, ter renda e ter onde deixar a criança. Como não tinha escola pública mantida pelo Estado, alugava-se uma casa, criava-se uma creche comunitária. A creche comunitária era mantida com parte do salário mínimo das diaristas, das empregadas domésticas, das operárias e assim por diante. E depois é que veio a ajuda das prefeituras e muito mais tarde é que vieram as escolas públicas, finalmente hoje universalizando a educação infantil.
Então, a história da democracia no Brasil, da reconquista da democracia, é muito bonita. E aí eu vou entrar no livro. E o porquê que eu escrevi esse livro. A democracia precisa de democratas. Mas o Brasil está tendo uma enorme dificuldade de formar jovens democratas. As redes sociais dificultam, por um lado, mas bem utilizadas podem favorecer, por outro lado. É um aspecto novo, que não havia antes, é verdade. O extremismo, a extrema radicalização irracional, violenta, dificultou enormemente e deseducou as juventudes. As mudanças no mundo do trabalho, radicais, irreversíveis, completas, projetam as juventudes em estado de inquietação existencial, social e com medo do futuro. Fala-se até numa espécie de colapso do futuro. Só para dar uma ideia. Aquele emprego fixo, do chão de fábrica, do operário, com o jovem qualificado no Senai, cada vez mais deixa de existir. A fábrica antiga, que reunia 1.000, 2.000, a Fiat chegou a ter 21.000 operários. A Fiat hoje opera com 2.000. A maioria técnicos de alto nível e engenheiros, você não vê mais operário de chão de fábrica. É robô, 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 robô. Você tem um fenômeno que vem acontecendo há 15 anos. Primeiro, da automação das linhas de montagem industrial e das indústrias de um modo geral. A robotização. É irreversível. Poupa mão de obra, queima os empregos, substitui o homem pela máquina. Por um lado é bom, que poupa o ser humano do trabalho árduo, do trabalho difícil e cansativo, mas surge a questão social. E o que será do emprego e renda e o que será da renda no futuro? Não bastasse a automação, vem a terceirização. Com a terceirização, as empresas deixam de contratar e manter os trabalhadores, seja na classe operária, seja nas classes médias, num padrão mais ou menos duradouro de relação de trabalho, onde as pessoas têm uma certa tranquilidade psicológica, que aqui eu tenho um trabalho, aqui eu tenho perspectiva de fazer uma carreira e de me aposentar nesse trabalho, nesse lugar, convivendo com os meus companheiros. Isso acabou, porque veio a terceirização e os contratados foram exonerados, indenizados e deixaram aquele emprego para serem substituídos por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 empresas contratadas no mesmo estado ou fora do estado e que recrutam trabalhadores do Brasil inteiro, uma das razões que os aeroportos ficam cheios, para prestar serviço por 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, depois dispensa todo mundo, é aquele espalhamento de gente pelo Brasil afora, procurando um outro emprego. E as terceirizadas, muitas vezes não tinham estrutura nenhuma. Era uma espécie assim de ventre de aluguel para terceirizarem de novo. Terceirização da terceirização, de tal modo que um trabalhador não via mais o outro, não convivia, não havia mais o espaço público de cooperação, de organização no mundo do trabalho. É uma das explicações de por que o movimento sindical hoje, que já foi tão poderoso, a CUT foi fundada em 1982, deixou de existir, praticamente deixou de existir, o que é muito triste, porque sindicatos são construtores de democracias. Mas esse é um dado de realidade. Não bastasse, nós temos agora a introdução do fenômeno chamado de uberização. Essa uberização tem um componente ideológico e um componente ideológico teológico. Neopentecostais, de uma linha chamada neocalvinista, pregam a chamada teologia da prosperidade. Segundo a teologia da prosperidade, em linhas gerais, se você é pobre, o culpado pela sua pobreza não é estrutura social, não é a escravidão histórica no período colonial e imperial, não é o fato que com a República e o fim da escravatura, os negros ex-escravos foram abandonados porque as elites brancas queriam fazer o branqueamento do Brasil e
excluíram os negros, não fizeram uma lei de terras, não fizeram uma reforma agrária como os Estados Unidos fizeram, como a França fez, vários países fizeram, e os negros foram expulsos e foram fazer cortiços sem famílias, para uma bica d'água, daí vem a febre amarela, as favelas, ou então mantendo-se nos antigos quilombos, onde hoje temos as comunidades quilombola, que foram lugares de resistência dos negros escravos contra a escravatura através da fuga e das perseguições. Então nós temos essa história social de exclusões que chega hoje até nós. E agora vem uma outra enorme exclusão. A uberização está gerando nas pessoas, especialmente jovens, 19, 20, 21, 22 anos, das classes populares, de famílias pobres, um sentimento de que o Estado e os governos são negativos. Eu tenho uma motocicleta, eu trabalho 14 horas por dia, entrego pizza, entrego coisas de copiadora, tenho o meu salário, mas eu não aceito a aposentadoria pelo INSS, que vai me tomar 2% do salário mínimo, e eu não aceito, que eu não quero o Estado, eu sou o patrão de mim mesmo. Um proletário que não tem propriedade alguma, que não tem acesso a crédito, que trabalha 14 horas por dia, a renda é incerta, paga aluguel, tem todas as dificuldades existenciais, mas pôs na cabeça que ele é patrão dele mesmo, que ele é um empreendedor, e essa ideia do empreendedorismo, que não é uma ideia ruim em si, mas ela tem um componente ideológico, porque no neopentecostalismo o discurso é teologia da prosperidade. O pobre é pobre porque não tem fé. Não tendo fé, não recebe a graça divina, porque se tivesse fé, receberia a graça divina e seria capaz de ser um empreendedor e sair da pobreza pelo esforço próprio. Esse é o discurso. Então agora, o pobre no Brasil é culpado pela própria pobreza. E os pobres acreditam nisso, uma grande maioria dos pobres acredita nisso. Nós chegamos a esse ponto. Portanto, o que tem é um indivíduo que olha somente para si no espelho. No espelho, não tem mais o outro, o companheiro, a cooperação, a lealdade, a solidariedade, o sentido de classe social. Então nós estamos enfrentando uma situação extremamente difícil, até de ser compreendida. E os uberizados, que contam hoje na escala de 10 milhões de brasileiros, inclusive às vezes uma pessoa que tem curso superior, ele aluga ou compra um carro e vira motorista de Uber. Ele consegue tirar, trabalhando 12 horas por dia, R$5.000 livres. E é uma pulsão, gasta tudo. Frequenta restaurantes bons e tal, vai com a namorada num lugar bacana, tudo bem. Mas gasta tudo, sem nenhuma visão do futuro, nenhuma visão projetiva. E acha que isso é eterno. Aí entra a inteligência artificial.